Eu quero ministrar nessa noite uma palavra sobre a ressurreição de Jesus, e logo após nós teremos a ceia. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Glória a Deus. Quem encontrar pode se colocar de pé. Não tem problema não. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Neste mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós oramos agora, Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, fale ao coração deste homem e desta mulher, fale ao coração desde o menor até o maior, que todos sejam, meu Deus, tocados pela Tua palavra, meu Deus, assim como a ressurreição impactou, meu Deus, as pessoas daquela época, que a ressurreição continue impactando, meu Deus, os corações nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, eu quero aqui abordar sobre a ressurreição de Jesus, o impacto da ressurreição de Jesus, e quero também abordar aqui a história da ressurreição, as evidências da ressurreição e o que a ressurreição provocou nos tempos bíblicos e tem provocado até os dias atuais. Irmãos, a ressurreição, ou ela é uma verdade, ou ela é uma mentira. A ressurreição, ela tem mudado o mundo, ou a ressurreição é o evento mais extraordinário da história, ou ela é um embuste. A ressurreição, ela veio para marcar a sociedade, para marcar a história. E Agostinho disse: as maiores e melhores notícias do mundo vêm de um túmulo vazio.
O pastor A.M. Bound, ele disse assim, que a ressurreição é a pedra fundamental da arquitetura de Deus, é o coroamento do sistema bíblico e é o milagre dos milagres. Meus irmãos, me lembro quando em 1969, nós sabemos da história, os Estados Unidos enviou um homem à lua, e num discurso, o presidente Richard Nixon, ele disse: hoje é o dia mais importante da história. E então naquele momento, o evangelista Billy Graham, ele interrompeu o presidente e disse: excuse me, Mr. President, I want to talk. Em português é: desculpe, senhor presidente, eu quero falar. Então o presidente deu a oportunidade para Billy Graham, e Billy Graham então começou a discursar dizendo: o dia mais importante da história não é o dia de hoje. O dia mais importante da história não é a chegada do homem à lua, mas o dia mais importante da história foi o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre, e está no nosso meio nesta noite. Esse é o dia mais importante da história. Aleluia! É o dia que Jesus ressuscitou. Irmãos, naquela época, a ressurreição não era um grande discurso. A ressurreição era a doutrina mais desacreditada, mais furada da época, porque eles acreditavam em outras doutrinas, como por exemplo, eles acreditavam no que dizia Sócrates, que a alma morria e ia para, o corpo morria, a alma ia para o éon. Muitos acreditavam em Platão, que dizia que a alma, quando o corpo morria, migrava de um corpo para o outro. E outros acreditavam no que diziam os epicureus, que quando a pessoa morria, acabou, não tem mais vida, não há vida após a morte. Mas a ressurreição, ela era uma doutrina que não era muito acreditada naquela época. Mas irmãos, fato é que a ressurreição historicamente está registrado, e eu estou aqui nessa noite pregando esta palavra, porque eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Quantos creem na ressurreição do Senhor? Quando você vê as evidências da ressurreição, você chega a algumas conclusões. Por exemplo, quando Jesus morreu, quando surgiu a notícia que Jesus havia ressuscitado, eles estavam querendo desmentir a ressurreição. E então alguns chegavam e diziam assim, que Jesus, na verdade, ele não morreu, ele adormeceu. Mas quando ele chegou lá no sepulcro, ele ficou desmaiado, porque ele perdeu muito sangue, ele sofreu muito. Mas quando ele chegou no sepulcro, ele recobrou as suas forças, e ele então saiu do sepulcro. Ele não chegou a morrer. Outros dizem que Jesus, ele fugiu e foi para o Egito, e lá se casou com uma mulher e teve filhos e filhas. Outros acreditam que Jesus, o corpo foi roubado. Outros ainda diziam que as mulheres, elas entraram num túmulo errado. Elas foram num túmulo onde não havia nenhum corpo ali sepultado. E meus irmãos, fato é que a ressurreição mostra para nós que os discípulos de Jesus, eles estavam acovardados. Quando Jesus foi crucificado, eles tiveram medo, eles fugiram, eles esconderam. Mas uma grande evidência é que eles, ao verem Jesus ressuscitado, eles então começaram a pregar, eles começaram a fazer a obra de Deus. Muitos morreram, muitos foram odiados, presos. E como que as pessoas, os seus discípulos, iriam morrer por algo que fosse uma mentira?
Eles tinham certeza que Jesus havia ressuscitado. A palavra mostra, a história mostra que Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu para algumas mulheres, Jesus apareceu para os discípulos sem Tomé, depois Jesus apareceu para os discípulos com Tomé, Jesus apareceu para 7 discípulos que estavam no mar da Galileia. Jesus, ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só, e alguns dizem que essas 500 pessoas tiveram alucinações. Irmão, você ouvir alguém dizer que uma pessoa, ou duas, ou meia dúzia teve uma alucinação é uma coisa. Agora dizer que 500 pessoas ao mesmo tempo teve alucinações, isso é uma mentira, isso é uma mentira furada. Jesus apareceu para 500 discípulos, Jesus apareceu para Paulo, Jesus apareceu para Estevão, Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos. Está escrito, está registrado na história: Jesus ressuscitou. Pedro estava pregando no dia de Pentecostes, e ele pregou: olha, estou pregando aqui o Cristo que vocês crucificaram. Irmãos, se eles quisessem acabar com o evangelho, com a igreja, o berço da igreja foi naquela manhã de domingo da ressurreição. Se eles quisessem acabar, era só ir lá, pegar o corpo de Jesus e sair andando com o corpo em Jerusalém e dizendo: olha, vocês estão dizendo que ele ressuscitou aqui, o corpo dele está aqui, ó. O corpo dele está aqui. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mas sabe por que eles não puderam fazer isso, irmãos? Porque realmente o corpo não está mais aqui. Realmente ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, ela tem a ressurreição como o mais nobre, como a mensagem, como o alicerce da nossa fé, da nossa crença. Porque a ressurreição faz toda a diferença. Paulo disse em 1 Coríntios no capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, ela é mentirosa. Se Cristo não ressuscitou, o nosso testemunho é falso. E meus irmãos, uma coisa é certa: quando você vai lá visitar o túmulo de Buda, o túmulo de Confúcio, o túmulo de Maomé, o túmulo de Allan Kardec, lá estão registrados, lá estão os restos mortais. Mas quando você vai visitar o túmulo que Jesus foi sepultado, lá não tem mais, não tem corpo, porque ele ressuscitou. O túmulo está vazio, o túmulo está vazio. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu introduzi essa mensagem aqui nessa noite sobre a ressurreição porque eu quero falar aqui o que aconteceu antes do impacto da ressurreição na vida de alguns discípulos. E o que aconteceu com esses 2 discípulos aqui a caminho de Emaús tem acontecido também nos dias de hoje com muitas pessoas. O que aconteceu com esses discípulos aqui são motivos que tiram as pessoas da igreja, são motivos que levam as pessoas a afastarem da igreja. E o texto que nós lemos aqui nos mostra, nos dá conta de um primeiro motivo que leva as pessoas a afastarem do caminho do Senhor. Diz o texto do versículo 13 que eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. A aldeia chamada Emaús, ela era o sentido oposto de Jerusalém. Eles estavam indo para o sentido contrário. A comunhão estava em Jerusalém. O momento de comunhão era em Jerusalém. Era em Jerusalém que estava acontecendo os fatos, as notícias da ressurreição, e os discípulos estavam indo para uma outra direção. Emaús, a distância de Jerusalém era de 12 quilômetros. Eles estavam longe do local de comunhão. Irmãos, esse é um motivo porque muitas pessoas afastam da igreja, a falta de comunhão. Precisamos cultivar a comunhão.
Isso aqui que nós estamos tendo hoje chama-se comunhão. Comunhão é comer juntos. Comunhão é você estar lado a lado com o teu irmão. Comunhão é você olhar para o teu irmão e dizer: pode contar comigo, estamos juntos nessa batalha. Comunhão, irmão, é algo de Deus. Comunhão vem de Deus para a nossa vida. Comunhão esquenta, comunhão ela nos fortalece, comunhão traz fervor, comunhão traz unção. Por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aleluia! Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o orvalho que desce sobre, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon que desce, e Deus ordena a bênção para sempre. O orvalho de Hermon, ele descia das montanhas, lá onde nasce o rio Jordão. E, meus irmãos, aquele orvalho descia e ele abastecia o rio Jordão. E o rio Jordão, ele passa por todo Israel, ele corta Israel de norte ao sul e traz vida, traz água, traz refrigério. A comunhão do povo de Deus traz unção de Deus. A comunhão do povo de Deus traz refrigério para a nossa vida. E os discípulos estavam longe da comunhão. Esse é o motivo que levou esses discípulos a estarem longe da comunhão, porque eles não estavam próximos ali onde estavam as notícias. Eles estavam distantes, eles não estavam crendo, eles estavam com uma certa dificuldade para acreditar sobre a ressurreição. E o segundo motivo, irmãos, está aí no versículo de número 14, que diz que eles iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Eles faziam perguntas um ao outro, eles estavam confusos. Esse é o segundo motivo. É isso que aconteceu antes do impacto da ressurreição. Eles estavam confusos, conversando assuntos, será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele está vivo mesmo? Será que nós podemos acreditar? Eu tenho a impressão que eles estavam dando ouvidos a boatos. Alguém chegava e dizia: olha, não teve ressurreição nada não, rapaz. Eles pegaram esse corpo aí e esconderam, eles roubaram o corpo de Jesus. Nada, esse Jesus fugiu, ele morreu coisa nenhuma, ele deve ter desmaiado e ele acordou e foi embora. Então eles estavam, irmãos, tem uma impressão que eles estavam dando ouvidos a boatos, a fofocas. E isso é um motivo que leva as pessoas a afastarem da igreja, afastarem da presença de Deus, dando ouvido a fofocas, dando ouvido a boatos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, Deus, ele está falando ao teu coração: olha, eu tenho uma palavra sobre a tua vida. A minha palavra é poder, a minha palavra é unção, a minha palavra traz vida, traz renovo para você. Não dê ouvidos a boatos, não dê ouvidos a palavras de derrotas, mas dê ouvido à minha palavra, porque a minha palavra é de vitória. Aleluia. Você quer conhecer as Escrituras? Examinai as Escrituras. Você quer luz para o teu caminho? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você quer ouvir a palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, a palavra de Deus vai trazer direção para você. Você vai deixar de ser confuso e vai ter direção de Deus. Aqueles dois discípulos estavam confusos, falando, fazendo perguntas. De repente, Jesus aproxima deles. Jesus chega perto deles e aproxima e começa a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam fechados. Esse é o terceiro motivo que tira as pessoas da igreja: olhos fechados. Tem muita gente que está com os olhos vendados, não tem a iluminação do Espírito Santo. Os seus olhos estão fechados, ele não está enxergando nada adiante. Tem muita gente que é boa para enxergar com os seus olhos humanos, mas não consegue enxergar com os olhos espirituais. Mas Deus nessa noite está dizendo: passe a enxergar com os olhos espirituais. Passe a ver além. Passe a ver além. Passe a ter uma visão espiritual. Passe a ter uma visão espiritual das coisas. Tudo que acontece ao nosso redor, irmãos, precisamos ter uma visão espiritual de tudo que acontece no nosso meio. Aqueles discípulos, eles estavam com os olhos fechados. Eles não reconheceram o Salvador.
Quantas vezes, irmãos, nós estamos caminhando, Jesus está lado a lado conosco, Jesus está andando conosco, e nós não cremos, nós não enxergamos. Quantas vezes Deus está do nosso lado e nós não percebemos que a presença dEle está conosco? Quantas vezes, irmãos, vamos para o trabalho e achamos que Deus não está conosco? Achamos que Deus não está do nosso lado, mas eu quero dizer para você, nos olhos espirituais você vai saber que Ele está com você. Eu não sei se você já teve a experiência, mas Deus já me mostrou que tem 2 anjos que andam comigo. Um anjo aqui na direita e um anjo na esquerda. E é anjo forte, com a espada desembainhada. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmão, eu sei que o Senhor está comigo, ainda que pareça que não, ainda que os problemas me afrontem, ainda que os problemas me aflijam, mas o Senhor está comigo. Abra os teus olhos espirituais, abra os teus olhos espirituais e veja a bênção de Deus sobre a tua vida, a bênção do Senhor sobre você. O Senhor está contigo, veja, creia, acredite no poder de Deus. Aleluia. Você pode crer que o anjo do Senhor está contigo. É igual aquele testemunho daquele diácono, que tinha um camarada que falou assim: hoje eu mato esse diácono. E o diácono estava passando por uma trilha, por um atalho, e quando ele passava por esse atalho, e o camarada com a faca na mão para poder matar o diácono, quando o diácono passava, o diácono falou assim: boa noite. Aí o camarada falou para ele assim: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí o diácono falou assim: esse camarada está ficando doido, e foi embora. Passou alguns dias, o diácono estava voltando do culto e passou pela encruzilhada de novo, passou pela trilha, pelo atalho, e quando ele passa com a Bíblia na mão, cantando ao Senhor, de repente ele encontra com esse camarada que estava com a faca armada, com a faca nas mãos para matar o diácono. E então quando o diácono aproxima, diz: boa noite, e o camarada diz: boa noite, boa noite, boa noite. E o diácono disse: esse camarada está ficando doido, não é possível, o que é isso? Mais um doido no pedaço. E passou mais alguns dias, o diácono falou assim: olha, se eu passar hoje esse camarada disparar, falar boa noite, eu vou ter que perguntar para ele o que está acontecendo. E o diácono tranquilo, voltando do culto, alegre, feliz, de repente ele encontra com o camarada e fala assim: boa noite. E o camarada fala: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Peraí, meu amigo, deixa eu te perguntar, por que toda vez quando eu passo aqui e te dou boa noite, você fica falando boa noite várias e várias vezes? E o camarada disse assim: olha, eu tenho que te falar, eu estou até tremendo aqui, eu estou tremendo, eu nem estou conseguindo segurar a faca, mas eu quero dizer para você que toda vez que você passa, me dá boa noite. Quando você passa um homem de branco, passa o segundo, passa o terceiro, e vai me dando boa noite. Eu tenho que dar boa noite para esse tanto de homem de branco. Sabe quem são esses homens de branco? São os anjos do Senhor, que estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, de todo o mal. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter visão espiritual, precisamos enxergar, irmãos, além. Por isso nós cantamos: leva-me além. Visão espiritual. Aqueles discípulos não viram Jesus. Terceiro motivo: olhos fechados, cegueira espiritual. Quarto motivo que tira as pessoas da igreja, que afasta as pessoas da igreja, que afastou os discípulos de Emaús de Jerusalém: a tristeza. Verso 17 diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Quarto motivo que tira a pessoa da igreja: tristeza. A pessoa fica triste com o irmão, fica triste porque não lhe deram a paz do Senhor, fica triste porque não cumprimentaram, ficam tristes. Tem gente que fala assim: eu estou triste porque a pessoa não foi com a minha cara. Irmão, ela não vai com a sua cara, ela vai com a dela mesma. Ela só vai com outra cara se fizer aquela cirurgia, aquele transplante de rosto que eles sempre fazem aí, principalmente lá nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Eu estou triste porque ninguém me deu atenção, estou triste porque eu me sinto um zero à esquerda. Meu irmão, não sinta assim, minha irmã, não sinta assim. Sabe por quê? Deus está com você, Deus está do teu lado. E para Ele você não é um zero à esquerda, para Ele você é uma alma viva, você é uma alma que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Não aceite, irmão, ninguém depreciar você. Não se sinta depreciado, não se sinta inferior a ninguém. Todos nós estamos no pé de igualdade. Você quer ver? Todo mundo é igualado. No sepultamento, no sepulcro, no túmulo, todo mundo é igual. Rico, pobre, bonito, feio,
charmoso, cheiroso, mal cheiroso, grande, pequeno, negro, pardo, todos são iguais. Todos são iguais. Branco, negro, todos são iguais. Então, irmãos, não fique triste. De forma nenhuma, não deixe que a tristeza invada o teu coração e tira você da presença de Deus, tira você do prêmio da salvação, tira você da comunhão. Nós temos que sempre estar cantando aquela música: deixa a tristeza de lado e vem louvar ao Senhor, Ele é benigno e pode te consolar. Se tua cruz é pesada, Ele ajuda a levar, e se o mar está bravo, Ele manda acalmar, acalmar. Cante comigo: deixa, 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 sem demora, deixa a tristeza pra lá, pra lá, deixa, 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 sem demora, deixa a tristeza pra lá. É alegria na presença do Senhor, irmão. Alegria, alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. É alegria no Senhor. Então não deixe que a tristeza invada o teu coração. O quinto motivo, irmãos, o quinto motivo está aí, a atitude de Cleopas. O verso 18 diz: um deles, cujo nome era Cleopas. A Bíblia cita o nome de um deles, não cita o nome do outro. Eu acredito que a Bíblia faz questão de citar o nome desse Cleopas para mostrar que o Cleopas estava tirando o outro de cabeça. O Cleopas estava tirando o outro de cabeça. Só esse aí, cuidado com o Cleopas. Um deles perguntou: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe de todas as coisas que aconteceram? Irmãos, eles estavam concentrados no problema. Eles estavam concentrados nas decepções. Esse é o quinto motivo que tira as pessoas da igreja: concentrar-se no problema. Você não pode se concentrar no problema, você tem que se concentrar na solução do problema. Problemas existem para serem resolvidos. Problemas existem para ser resolvidos. Não concentre no problema. O Cleopas falou assim: olha, és tu o único peregrino em Israel que não sabe das coisas que estão acontecendo? E Jesus então perguntou: quais são elas? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus, que foi profeta. Olha o que ele fala: Jesus foi profeta, foi poderoso em obras, realizou milagres, palavras diante de Deus foram ditas por ele, e todo o povo ouviu, e as autoridades o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas até agora, além de tudo, já é o terceiro dia. Olha para você ver, ele estava concentrado no problema. Já tem 3 dias. Irmão, eu quero dizer para você: você não pode ficar concentrando na sexta-feira da paixão. Você tem que concentrar no domingo da ressurreição. Você precisa, irmão, enxergar lá na frente e saber que Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando você estiver diante de uma situação, de um problema, e você não enxerga a solução com os olhos humanos, mas não esqueça, Deus vai dar a solução no tempo oportuno. Deus vai dar a solução no tempo certo. Você recebe essa palavra? Receba essa palavra hoje. A palavra de Deus te traz solução. A palavra de Deus traz direção para a tua vida. Olha o que estava acontecendo aqui com Cleopas. Estava com convicção nas coisas erradas. Ele tinha convicção. Ele estava convicto que Jesus foi poderoso em obras, mas já era o terceiro dia. Irmão, Jesus já tinha ressuscitado. Tem gente que a bênção já foi dada, Deus já ordenou a bênção, e a pessoa está boiando, a pessoa está assim: olha, será que é mesmo? Será que veio? Será que é bênção? Será que não é? Deus já deu a bênção e a pessoa está achando que vai chegar ainda. Irmão,
Tem gente que está perdendo tempo, sabe por quê? Deus já ordenou a bênção para a tua vida, é só tomar posse dela. Quem toma posse da bênção hoje, dá glória a Deus. Toma posse da vitória. Para de ficar concentrando nas decepções, nas frustrações. A vitória vem em nome de Jesus. Tem gente que é pessimista. Tem gente que é pessimista, não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, esse evento não vai dar certo, vai dar prejuízo. Irmão, já deu lucro há muito tempo e vai continuar dando a bênção. Deus já ordenou a bênção. Toma posse da vitória, toma posse da bênção. Não faça como Cleopas, que estava tirando o outro de cabeça, falando para Jesus que já é terceiro dia e até agora nada. As mulheres até falaram que viram, mas quer dizer, né? Olha o que ele falou. Nós esperávamos. É verdade que algumas mulheres, elas disseram que viram. Foram de madrugada e não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha uma visão de anjo. Alguns estavam conosco e acharam que essas mulheres tinham visto, mas a ele não viram. As mulheres já tinham visto, Maria Madalena já tinha visto, algumas mulheres que ajudavam Jesus no ministério dele já tinham visto, mas eles estavam dando ouvido a boatos. Não dê ouvido a boatos e não concentre na decepção. Creia na vitória do Senhor. Creia que vai dar tudo certo. Por isso que eu gosto de cantar aquela música, que se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, vai dar tudo certo. Essa atitude do Cleopas nos leva a uma sexta atitude, que é o sexto motivo que tira as pessoas da igreja: a falta de fé. O verso 22 fala que eles até disseram que ouviram as mulheres falarem que chegaram no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Mas no verso 23, eles estão afirmando, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto uma visão. Eles perderam a fé. E muitas pessoas nos dias de hoje também perdem a fé. Muita gente perdendo a fé. Jesus, ele disse: quando o Filho do Homem manifestar sobre a terra, porventura achará fé na terra? Irmãos, as pessoas estão perdendo a fé. Mas você não pode perder a fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O verso 6 diz que ele é galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé. Fé para crer. Fé no impossível. Você não está vendo com os seus olhos humanos, mas você está crendo que a vitória virá. O justo viverá por fé e não por vista. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, irmão, Ele vai honrar a palavra dEle. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A palavra dEle, ela dura para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem está debaixo da promessa aí? Eu estou debaixo da promessa de Deus. Eu estou debaixo da promessa de Deus. 18 anos de idade, eu estava doente no hospital. E minha mãe pode confirmar isso. Minha mãe está aqui hoje. Eu estava lá na intermediária, perdendo sangue, com hemorragia no estômago, e orando a Deus: meu Deus, meus lábios brancos, o corpo estranho. E meu irmão também teve os meus problemas, teve que tomar sangue. Eu não cheguei a tomar sangue, mas o meu coração estava aflito. E eu dizia: meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Meu Deus, me dá uma palavra. Senhor, será que o Senhor vai me levar? E Deus me mostrava uma visão de uma multidão de pessoas, e eu pregando a palavra, e Ele dizia assim: olha, fica tranquilo, porque você tem muita coisa, muita obra para fazer. E meus irmãos, em alguns momentos eu pensei: meu Deus, o Senhor vai me levar. Mas já se passaram mais de 20 anos e eu continuo pregando a palavra, porque Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua palavra. Aleluia. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a confiança. Fé no casamento, fé na vida, fé em Deus que vai dar certo. Não podemos perder a fé e nem a esperança de que dias melhores virão para a nossa nação brasileira. E eu estou orando para que dias melhores venham para o Brasil.
Eu estou orando para que o Brasil seja abençoado. Nós não vamos entregar o Brasil às traças. Nós não vamos desistir do Brasil. Nós não vamos, irmãos, somos brasileiros e vamos dobrar o nosso joelho, continuar orando e clamando para Deus restaurar essa nação. Porque essa nação é a terra dos meus filhos, é a terra dos meus netos que vão nascer. Essa nação, irmão, vai ser o lugar que vai abrigar a minha família, a sua família. E nós não abrimos mão da nação brasileira. Não abrimos mão de orar e profetizar sobre a nação do Brasil. Nós não podemos pensar só em nós. Temos que pensar nos filhos, pensar nos nossos netos, pensar na sociedade brasileira. E não fazer como muitos falam aí: eu vou chegar e vou anular meu voto. Não, meu irmão, você tem que chegar como cidadão. Você: eu vou votar, e vota certo em nome de Jesus. Ora a Deus e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. A nossa fé não está nos políticos, a nossa fé não está nos homens, a nossa fé está em Deus. A nossa fé está em Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. A Bíblia diz, irmão, que se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos, Ele vai abrir os céus. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, que você conhece muito bem: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus, eu estou firmado nela. Eu tenho fé no meu Deus. Aleluia. Não perca a fé. A falta de fé tem tirado muita gente da igreja. Irmãos, se nós considerarmos que o berço da igreja nasceu no domingo de manhã da ressurreição, já tinha 2 desviados. Esses 2 aqui estavam desviados. O caminho de Emaús é o caminho da decepção, é o caminho do sonho frustrado, é o caminho do sentimento de derrota, é o caminho contrário ao que Deus tem, é o caminho do ocaso. Mas Deus, Ele reverte a situação. Deus reverte a história. Sabe o que aconteceu com esses discípulos? Quando eles encontraram com Jesus, algo grandioso começou a acontecer. Eu quero dizer para você que quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda na sua vida. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. Jesus estava com eles ali, irmãos. Olha o que aconteceu. Aconteceu que houve 7 passos ali para que a vida deles fosse transformada. Primeiro, Jesus foi até eles. Jesus foi até aqueles 2 discípulos. Eu quero dizer para você que Jesus vai onde você estiver. Jesus vai até você, Ele te pega. Ele pega você, Ele vai até você, porque Ele te ama. Você escolheu Ele porque Ele te escolheu primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus foi lá e te pegou lá no lamaçal de pecado, te trouxe para a luz dEle. Jesus te tirou da cachaça, Jesus te tirou das drogas, Jesus te tirou da prisão, Jesus te tirou do encarceramento e te deu vida e vida com abundância. Jesus foi lá, Ele pegou da mão do diabo, Ele te arrancou. O ladrão estava querendo roubar, matar e destruir. Ele foi lá: este aqui é meu, vem cá, eu te dou vida e vida com abundância. Aleluia. Jesus deu vida. Jesus foi até eles. Jesus foi lá e pegou os 2. Jesus pegou os 2 no laço ali, irmãos. E depois, a segunda atitude, Jesus ouviu as queixas deles. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui ouvindo a tua prece. Eu estou dizendo para você nessa noite: Jesus está ouvindo o teu clamor. Jesus está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Jesus ouviu eles. Terceiro, Jesus falou aos seus corações. E quando Jesus fala ao coração do homem, tudo muda. Jesus falou aos corações. Quarto, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. Quinto, Jesus restaurou a comunhão. Jesus restaurou a comunhão deles. E sexto lugar, Jesus abriu seus olhos. Sétimo lugar, eles voltaram correndo a Jerusalém. Aqui são 7 atitudes, somente 2 atitudes foram dos discípulos. Eles voltaram a Jerusalém e eles convidaram Jesus para entrar. As outras 5 foram de Jesus. Por que a maioria das atitudes foi de Jesus? Sabe por quê? É porque a obra da salvação, a maior parte, está na mão de Deus. Aleluia. Irmãos, o homem, ele é depravado.
O homem está depravado moralmente, o homem sem Deus. Mas Jesus vai lá e salva. Jesus vai lá e transforma. Lá está escrito em Efésios no capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Aleluia. Jesus fez a obra. Jesus, irmão, você está aqui nessa noite, é porque Jesus te colocou aqui. Você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo trabalhou e continua trabalhando na tua vida. Irmãos, olha o que aconteceu. Os discípulos de Emaús, eles começaram, o coração deles começou a arder. Jesus foi falando de Moisés, foi falando das Escrituras, e o coração deles começou a arder. Foi ardendo os corações, ardendo. Eles ficaram com alegria muito grande. Quando a gente ouve a pregação da palavra, a gente fica com o coração ardendo de alegria, de vontade de fazer, de vontade de realizar. O coração fica borbulhando, fica borbulhando. Irmão, tem hora que eu ouço a palavra assim, dá vontade de sair nos quatro cantos da terra e sair pregando, porque o coração está ardendo. E eles então, com o coração ardendo, eles falam assim: não, Senhor, vem, Senhor, fica com a gente aqui, entra na nossa casa aqui, vem ficar com a gente, porque já é tarde, já está anoitecendo. Eles estavam com medo do dia anoitecer, com medo da noite. Vem, Jesus, entra com a gente aqui, entra para ficar com a gente, vem comer conosco. E quando eles chegam lá, eles sentam na mesa, eles começam a comer com Jesus. Quando eles começam a desfrutar da comunhão com Jesus, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Os olhos foram abertos, e eles então começaram a reconhecer a Jesus. É isso que acontece quando você ouve a palavra. Você então começa a arder dentro de você uma vontade de conhecer mais desse Deus, e os seus olhos se abrem, e você começa a ficar com mais vontade, com mais fome desse Deus. E de repente Jesus saiu da presença deles e foi embora. E eles falaram assim: olha, o nosso coração não ardia quando Ele nos falava. É verdade, é Ele está vivo, Ele ressuscitou, é Ele. Vamos correr para Jerusalém. Irmãos, quando o coração está ardendo, quando os olhos estão abertos, os pés se apressam para falar do amor de Deus. Os pés se apressam para levar a palavra. E foi isso que aconteceu. Eles se apressaram, foram a Jerusalém, chegaram lá e disseram: Jesus está vivo, é verdade, Ele está vivo. Jesus está vivo, é verdade. Eles começaram a falar com os discípulos, começaram a falar com as mulheres. Eles agora não estão mais confusos, eles agora não estão mais com os olhos fechados, eles agora não estão mais enganados, não estão mais frustrados. Eles agora têm os olhos abertos e têm a certeza que Jesus ressuscitou e transformou e mudou a vida deles. Aleluia! E Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Se coloca de pé.